Não, você não leu errado. A minha primeira animação era incrível. Recentemente, eu tava procurando algum conteúdo para gravar vídeo. Até que eu fui olhar em cima do meu guarda-roupa e encontrei... Eu encontrei algumas folhas de papel. De início eu ignorei elas, porque, né, era só papel. Mas até que eu fui olhar e ler, né? E era simplesmente o roteiro da primeira animação que eu fiz na minha vida. E guardem essa informação que eu vou falar. A data que estava escrita no papel era 12/2/2019. E para ficar mais fácil de entender o vídeo, eu vou separá-lo em duas partes. A pirâmide detetive é como se fosse uma barra de progresso dos casos do personagem principal. O personagem principal é um detetive. Eu vou falar mais dele na segunda parte desse vídeo. A pirâmide detetive era dividida em três barras principais. E a primeira é a história. Mas como assim? Que história? Bem, a história que eles querem descobrir é basicamente a história do mundo. Nesse mundo existem várias coisas estranhas e ele quer descobrir. A segunda coisa da barra de progresso é: os 7 elementos são 7 forças da natureza que ninguém sabe exatamente para que eles servem, mas eles existem há muitos anos, milênios na verdade, e cada um deles possui seu próprio objeto ou amuleto. Como eu já havia dito, são 7 elementos. Além dos 4 principais, também temos raio, metal e sombras. Existia uma lenda que quando os 7 se juntavam, um portal para o multiverso era aberto, e caso algum deles fosse destruído, o mundo também seria, sendo recriado em um outro universo. Mas ninguém sabia se isso realmente era verdade, então vários cientistas e detetives tentaram por séculos descobrir o que aconteceria se os 7 se juntassem. Até que ele apareceu. Finalmente chegamos nele, Moby Dick. Não, eu não estou falando daquela baleia branca. Moby Dick é basicamente o vilão desta minissérie que eu tinha criado quando era menor. Vale a pena falar que naquela época, mesmo tendo computador, celular, eu não assistia YouTube, então não tinha muito no que eu me inspirar. Tudo que eu estou falando até o momento veio da minha cabeça de 6 anos. Mas o que o Moby Dick fez para ser vilão? Bem, a história dele até que é legal, mas só vou falar disso na próxima parte, que começa agora. Tem bastante personagens, porém só vou falar dos principais, Moby Dick e o detetive. Primeiro vamos falar da história do Moby Dick, porque se não fosse por ele, a história não aconteceria. O que basicamente o Moby Dick fez é que no dia 12/2/2017, ele invadiu o sinal de todos os satélites do mundo e transmitiu na TV seu anúncio. Não explica como que o Moby Dick invadiu o sinal de todos os satélites, mas só fala que ele invadiu, então... Tá, mas qual foi o anúncio que ele fez? O anúncio que ele fez era assim, abre aspas. Olá, bom dia a todos. Bem, vocês devem se lembrar das explosões que ocorreram nas principais bases militares do mundo, certo? Bom, então dá para terem uma pequena noção de que meu poder destrutivo é grande. Porém, não posso ficar fazendo shows deles. Vamos direto ao ponto. Meu nome é Moby Dick, e eu sou o ser mais inteligente desse mundo. Pelo fato de ter um poder destrutivo gigante, poderia acabar com a raça humana facilmente. Então, que tal se brincássemos de um joguinho? Basicamente, vocês têm exatos 3 anos para descobrir minha identidade. Se não descobrirem, será o fim da raça humana. O objetivo do Moby Dick é simples, quer dizer, não é simples, mas é claro. E dá para entender de boa o objetivo dele. Basicamente, ele quer causar a extinção da raça humana. Mas como ele irá fazer isso, é um segredo que só vai ser mostrado no final da série. Mas como isso aqui é um resumo sobre essa animação que eu fiz, eu vou falar dela não agora, vai ser daqui a pouquinho. Então acalme-se aí que eu já vou falar. Mas agora vamos para o próximo personagem, que é o detetive. Ele não tem um nome assim no roteiro que estava escrito, então eu vou chamá-lo de detetive. O objetivo do detetive é simples e claro. Ele se torna um detetive para conseguir dinheiro e curar a doença de sua mãe.
Os objetivos que ele quer, eu já falei no primeiro, eu já falei na parte 1, que é não dar pirâmide de detetive. Ele quer descobrir os segredos do mundo, a história, né, do mundo, os 7 elementos e a identidade do Moby Dick. Nesse prazo aí de 3 anos que o Moby Dick deu, ele só conseguiu a idade mínima para se tornar detetive em 2019, ou seja, ele só tinha um ano para fazer os estudos e descobrir quem o Moby Dick era. Ele quase descobriu. Na verdade, ele descobriu, só que só depois que o prazo acabou. E a doença, né, o vírus que o Moby Dick liberou, tinha se espalhado pelo mundo já. O vírus que o Moby Dick criou é muito interessante por um simples motivo. No dia 30 de dezembro de 2020, o vírus foi transmitido para o mundo. Ele foi criado a partir do DNA de morcegos em uma base na China. E os sintomas que davam era tosse, febre, dor de garganta, dificuldade de se alimentar e falta de ar. E o nome desse vírus era Covid-19, porque antes desse foram 18 tentativas sem sucesso. Isso te lembra alguma coisa? E finalmente chegamos na parte final. O roteiro termina exatamente aqui, falando que 2 anos depois descobrem a cura para o vírus. Esse vídeo ficou bem maior do que eu esperava e deu até que trabalho. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau.